com o programa Código de Honra, um programa em parceria do Instituto dos Advogados de São Paulo com o Tribunal de Justiça, hoje com o desembargador Dr. Manuel Pereira Calças, presidente do Tribunal de Justiça. Presidente, como é hoje o relacionamento do Tribunal de Justiça com a advocacia? Olha, eu nunca tive problema como juiz com a advocacia, muito pelo contrário. Eu primeiro fui advogado, né? Ainda tenho guardado na OAB o número 29273, que está lá reservado, se o dia que eu aposentar-me da magistratura, seja na compulsória ou seja voluntária, eu voltarei para a Ordem dos Advogados do Brasil, que é a minha casa de origem. Advoguei até fazer os 25 anos, que era a idade mínima para ingressar na magistratura. Sempre tive uma conexão muito boa com os advogados em todas as comarcas que passei. Pouquíssimos problemas eu enfrentei na minha vida, o que também não é normal, porque o palco do judiciário é um palco de litígios, onde os ânimos estão exacerbados, onde há conflitos grandes. E o juiz, que nunca pode decidir de forma a dar um empate entre os litigantes, ele sempre agrada uma das partes e desagrada a outra. Então isso pode gerar conflitos de difícil solução. O juiz tem que ter prudência, tem que ter imparcialidade, tem que ter lhaneza, tem que ter firmeza e conciliar todas essas virtudes, que a maior delas é a prudência, para poder solucionar esses conflitos, porque todos que procuram um juiz levam a ele um conflito que é, para aquelas partes, independentemente da sua situação social, econômica ou cultural, importantíssimo. Então, na verdade, essa relação é muito boa e eu, depois já no exercício de cargos administrativos do nosso Tribunal de Justiça de São Paulo, no anterior, na Corregedoria, tive uma excepcional relação com a Ordem dos Advogados do Brasil, com o Instituto dos Advogados de São Paulo, com a Associação dos Advogados de São Paulo, com o Movimento da Democracia dos Advogados, ou dos Advogados da Democracia, não me lembro bem, MDA, né? Eu sou amigo de todos os presidentes dessas associações, dessas instituições, e agora, na presidência, continua a ser aquilo que sempre for. Tenho tido todo o apoio da OAB, os conflitos obviamente ocorrem, continuarão a ocorrer, não é? Nós temos 705 prédios onde temos aí atividade jurisdicional, no qual estão envolvidos juízes, membros do Ministério Público, advogados, defensores públicos, servidores e partes. Então, nós temos uma parceria muito grande com a Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo, um relacionamento excepcional com o presidente da OAB, Dr. Marcos da Costa. Tivemos ao longo da última gestão um relacionamento muito profícuo com o Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, Dr. Jean Paulo Ismânio, não é? E tivemos também com a Defensoria Pública, e isso é o que se exige para que as instituições funcionem harmonicamente. Não será diferente nesse biênio, eu tenho certeza. Que bom. O senhor é ferrenho defensor da segurança jurídica e da lógica do sistema. Para isso, e desde quando eu estava à frente da Corregedoria Geral da Justiça, tenho lutado pela instalação de varas especializadas. Quais vantagens nos trazem as recentes primeira e segunda varas empresariais e de conflitos relacionados à arbitragem, em primeiro lugar, e a terceira vara de falências e recuperações judiciais da capital, no maior fórum da América Latina, o Fórum João Mendes Júnior? E mais uma outra pergunta, há previsão de outras? Veja bem, esse é um tema que para mim é apaixonante. Para todos nós. Eu sei, para todos os advogados, notadamente os que atuam nessa área. Sim. A segurança jurídica é um tema para todos nós. O grande efeito do Poder Judiciário
para a população em geral é dar segurança jurídica. Né? É aquilo que eu falo, é um critério objetivo de justiça para que não tenhamos uma justiça lotérica. Sim. Né? Depende com o juiz que caiu ou com a Câmara que julgou para ser observado este ou aquele entendimento. Isso é muito ruim para todos os partícipes da vida judiciária. Com certeza. Em 2005... E um grande entrave. É um grande entrave, Ana Emília. Em 2005, só para você imaginar, quando entrou em vigor a Lei 11.101/2005, que substituiu o Decreto-Lei 7661/45, que era a antiga Lei de Falências e Concordatas, nós tivemos uma nova lei que modificou o desenho institucional do processo de falência, inclusive a finalidade do processo de falência, e criou a recuperação judicial. O coração da Lei 11.101/2005 é a recuperação da empresa. E a empresa vista como uma instituição ou uma organização no aspecto que nós, comercialistas, chamamos aspecto ou perfil funcional da empresa. Então, nós fazemos uma distinção entre o empresário e a empresa, não é? Organização, a empresa em funcionamento. Então, quando se fala em princípio da preservação da empresa, isso não significa proteção a qualquer custo do empresário ou da sociedade empresária, seja pessoa física, seja pessoa jurídica. É preservação da organização como uma célula criadora de riqueza para o país. A empresa, num sistema capitalista, que é o adotado pela Constituição Federal, onde a livre iniciativa, a liberdade de concorrência são postulados da Constituição Econômica do nosso país, isso implica que o lucro deve ser perseguido. O lucro não é mal visto. O que é mal visto é o prejuízo, é a incompetência ou a má-fé. Então, o empresário, ele deve gerir a sua empresa de acordo com aquele princípio que nós chamamos da função social da empresa. Então, se a empresa tem uma função social, e tem, na medida que a Constituição Federal, de forma extremamente social, no aspecto de uma Constituição que cuida, né, do Estado democrático, social de direito, ela garante a propriedade, mas garante a propriedade que cumpra a sua função social. Então, é a função social da propriedade um princípio da Constituição Federal. Ora, os meios de produção também constituem propriedade do empresariado. Eles também devem cumprir a sua função social. Né? E cumprir a função social implica responsabilidade social, recolhimento de tributos, recolhimento das contribuições previdenciárias, pagamento dos salários, pagamento de dividendos para os acionistas, né? E por aí afora. Então, a nova lei tem esta tônica, preservação da função social da empresa. Foi uma mudança muito grande. São Paulo foi pioneiro. No dia 9 de junho de 2005, instalou a primeira e a segunda vara especial de falências e recuperações e instalou, então, a única Câmara Especial de Falências e Recuperações Judiciais. Eu componho essa Câmara desde 9 de junho de 2005. Estou afastado por estar na presidência, como estou afastado da maioria das minhas funções como professor de Direito também. Estou me dedicando praticamente full time, né, ao Poder Judiciário, ao exercício do cargo de presidente do tribunal. Então, vejam bem, a partir daí, e quando os advogados, notadamente os advogados, os professores de Direito Empresarial, né, as associações, a ASP, o IASP, né, a Associação de Jurimetria, que é preciso enfatizar o grande trabalho que essa associação tem feito em prol do Poder Judiciário e do jurisdicionado brasileiro e paulista. Então, nós todos verificamos
a partir de estudos acadêmicos e estudos feitos no próprio tribunal, que foi um sucesso a especialização da vara de falências, das varas de falências e recuperações, não é? E da Câmara Especial de Falências e Recuperações. Na sequência, isso foi 2005, 2011, nós, com apoio de toda a advocacia paulista, todas as associações, da OAB, da ASP, do IASP, não é? Do Movimento da Democracia dos Advogados, não é? E todas as demais instituições, da Associação de Jurimetria, nós criamos, então, a Câmara Reservada de Direito Empresarial. Não para cuidar de falências e recuperações, mas para cuidar exclusivamente de matéria empresarial, que é o livro Direito de Empresa do Código Civil, que vai do artigo 966 ao artigo 1195 do Código Civil, mais a Lei 6.404/76, que é a Lei das SAs, mais a Lei de Propriedade Industrial e mais franchise. Não é? Então, essa é a competência da Câmara Empresarial. Depois vimos que seria bom unificar. Unificamos a competência da falência e recuperação com a matéria empresarial propriamente dita e temos hoje, em segundo grau, a primeira e segunda Câmara de Direito Empresarial. A partir daí, nós tínhamos uma especialização em segundo grau, Ana Emília, e não tínhamos em primeiro grau. E aí, os advogados se uniram, juntamente com o Tribunal de Justiça, obviamente com o meu feliz apoio, porque é a matéria que eu leciono, que eu gosto, entre outras, né? E aí fomos para a luta para criarmos em São Paulo uma especialização verticalizada. Né? Aí criamos então a primeira e a segunda Câmara de Direito Empresarial, aliás, a primeira e segunda Vara de Direito Empresarial, me desculpem, né? E a terceira Vara de Falências e Recuperações. Essa terceira vara recebeu todos os processos de falência e recuperação que estavam divididos entre as 40 varas do Fórum João Mendes e que eram reguladas pela lei anterior, já revogada, para que nós terminássemos esses processos que duram há muito tempo, por força de acervos patrimoniais que não foram liquidados com milhares de credores. Exemplo, falência da Boi Gordo, a falência da Mapping, não é? E coisas que vêm se arrastando há décadas. Há 30, 40 anos. Então, hoje, o juiz da terceira vara de falências e recuperações, ele está cuidando de zerar essas falências que são reguladas e concordadas pela lei antiga e, posteriormente, ele passará a receber também, depois de 2 anos, os processos de falência pela atual lei de falências e recuperações. As varas de direito empresarial implicam notadamente em que as decisões são de maior qualidade técnica por força da especialização dos juízes e nós temos agregado hoje, como você bem lembrou no início da pergunta, a questão da arbitragem. Né? Então isso foi uma determinação do CNJ que nós seguimos e hoje as varas especializadas de falências e recuperações que tinham a competência para decidir as medidas urgentes nos casos de arbitragem, enquanto o painel de arbitragem não é instalado, elas foram transferidas para as varas empresariais, o que eu não tenho dúvida nenhuma dará um resultado muito positivo e aquilo que você enfatizou em várias das suas perguntas, a segurança jurídica. Sim. É importante ressaltar para todo o Brasil, e aí que está, que São Paulo, ao criar as varas empresariais, ele está sendo elevado no ranking mundial para investimentos, onde nós estamos classificados em 137º lugar, iremos provavelmente para 36º lugar, 35º lugar pelo Banco Mundial, exatamente porque a segurança jurídica autoriza que os investidores internacionais saibam qual é a interpretação que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que nesta classificação é o relevante por força do movimento econômico do Estado de São Paulo, não é?
Tem. E diante disso, nós teremos um upgrade do nosso país por força da especialização, mas na verdade por força de uma segurança jurídica que será conquistada gradualmente com a consolidação de uma jurisprudência iniciada em primeiro grau e que será cristalizada em segundo grau e provavelmente influenciará a formação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que é o órgão, a Corte Superior, que tem a função de harmonizar a interpretação do direito infraconstitucional federal do nosso país. Isso muda a história do país, trazendo de volta o investidor estrangeiro, trazendo maior segurança jurídica. A gente com certeza vai conseguir botar o país no eixo de novo para o crescimento. É uma notícia que por si só já dá um novo programa inteiro de televisão. Mas infelizmente nós estamos chegando no final desse programa e eu quero, como uma última pergunta, para fazê-lo, para as pessoas que atuam no sistema de justiça e aos jurisdicionados que batem a porta do judiciário em busca do seu serviço, o que ele pode esperar? Veja bem, eu vejo de forma alvissareira o movimento que ocorre no judiciário de todo o país. Isso não significa que nós não tenhamos muita coisa para ser reparada, retificada, consertada. É claro, toda instituição tem as suas mazelas, mas eu vejo o judiciário brasileiro, e notadamente o judiciário paulista, num momento de grande evolução. Eu tive a oportunidade de frequentar todos os estados brasileiros como corregedor-geral da Justiça, porque eu presidi o Colégio Nacional de Corregedores. E fui a todos os encontros de corregedores que ocorreram no meu biênio. Tive contato com corregedores gerais da Justiça e juízes de todos os 27 tribunais do nosso país. Então, tive uma esperança de quem ama a magistratura reavivada, porque contactei gente extremamente comprometida com o exercício da função jurisdicional. E em todos os estados, eu vi que há uma preocupação dos juízes desses estados de cumprir com os seus deveres e de melhorar a prestação e a eficiência do Poder Judiciário. Isso aliado à tecnologia e à revolução tecnológica que nos próximos 10 anos mudarão a face do mundo, como todos nós sabemos, não é? Me faz acreditar sinceramente que a população, e eu sou população, eu sou jurisdicionado também, todos nós somos jurisdicionados, nós poderemos aplaudir um judiciário mais eficiente. Eu tenho certeza que isso vai ocorrer e não é aquele achismo de quem apenas torce para que isso ocorra. Eu tenho dados concretos de que isso já está ocorrendo. É uma evolução constante, não é? Tanto pessoal, não é? Dos nossos servidores, dos nossos juízes, não é? Quanto no aspecto tecnológico. Então, nós ainda usamos os arquivos papelizados, no nosso caso de São Paulo, de Jundiaí e do Ipiranga. Nós vamos arquivar os nossos processos na nuvem. Né? Isso aí é uma revolução sem par. Né? Nós vamos digitalizar os processos papelizados em um maquinário que já me foi apresentado, extremamente eficiente. Então, isso faz com que nós acreditemos e possamos passar ao jurisdicionado paulista, não é? A todos que fazem parte do sistema de justiça, como você, Ana Emília, acabou de enfatizar, uma mensagem de otimismo, de esperança e de garantia que a justiça vai melhorar muito, principalmente no aspecto da rapidez. E dizer, não posso deixar de dizer, no aspecto pessoal, da alegria de reencontrá-la aqui, de ter essa conversa agradável, né, com uma advogada do seu quilate, da sua envergadura, não é, com a tradição que você tem e com seus dotes intelectuais, que eu conheço e posso garantir. É realmente uma alegria
e muito gostoso. Ficaria conversando com você aqui o dia inteiro, com certeza. Para mim foi uma grande honra poder entrevistá-lo no nosso programa Código de Honra, que é uma parceria nossa do Instituto com o Tribunal de Justiça. E sinta-se permanentemente convidado a participar sempre que tiver alguma novidade para nos trazer, ou simplesmente para engrandecer o nosso programa. E estamos aqui à sua disposição sempre. E se quiser fazer mais alguma consideração final, fique à vontade. Nós sempre temos a preocupação de nos dirigir ao telespectador, ao aluno que nos assiste, quando vê uma pessoa da sua envergadura, com a sua carreira, o que você pode deixar como uma mensagem final para o nosso estudante de direito começando a vida? Bom, isso é exatamente o que eu gosto de fazer, né? Conviver com a juventude acadêmica do nosso país. Eu leciono também aqui em São Paulo na FEA, né? E na FEA de Ribeirão Preto também, por força de compor o Departamento de Direito Comercial do Largo de São Francisco. Então, tenho contato com Ribeirão Preto, com estudantes de Economia e de Administração, Ciências Atuariais na cidade universitária, Bauru, na Universidade 9 de Julho, na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. E essa mensagem eu dou sempre em sala de aula, não é? Primeiro, precisa seriedade, precisa estudar muito, não é? Tem que ter leitura, né? Se dedicar, ter uma ética que deve ser, como eu sempre digo, né, o fundamento do direito, em qualquer profissão. Isso eu estou falando para os estudantes de direito, mas isso valeria para qualquer universitário desse país. Acreditar no Brasil. Nós temos um país imenso, com recursos naturais imensos, que, sendo bem administrado, com políticos adequados, com governantes do executivo também comprometidos com esse mesmo princípio, e com um judiciário também que cumpra com o seu dever de observar a ética, não é? A ética é a base de tudo, a ética e a moral, não é? Com mais, basta o esforço do estudo e do trabalho. E aí nós faremos desse país uma nação muito melhor para os nossos filhos e netos. E uma observação final para o presidente do Instituto dos Advogados de São Paulo, Dr. José Horácio Ribeiro, meu grande amigo, dizer que eu virei várias vezes, quantas for convidado, com a única exigência, que a repórter, a que faz às vezes da repórter, seja a doutora Anemília de Almeida Prado. Muito obrigada. Eu quero agradecer mais uma vez a sua presença, e o Código de Honra encerra por aqui hoje. E foi um grande prazer tê-lo aqui, e nós estamos à disposição de você, telespectador. Se quiser fazer as suas perguntas, teremos o maior prazer de poder encaminhá-las através do nosso site, e-mail, aliás, códigodehonra@iasp.org.br. Muito bem, muito obrigado.